Bom dia, tarde e noite. Vamos aqui à atualização da Laninha. Também o pessoal pode se inscrever no nosso canal, Peter Shaw, Ronaldo Coutinho, e temos agora a opção Seja Membro. Inicialmente para ajudar o canal e ocasionalmente nós vamos colocar alguns shorts com assuntos diversos ali no membro. Mais tarde a gente vê como é que evolui o canal. E aqui o pessoal vê os nossos vídeos, dê o like, aqui os shorts também e os canais parceiros, dentre eles o Peter. Além disso também temos aqui o Instagram. Clima.terra, grupo VIP, onde o pessoal pode ver como participar para quem quer no grupo do Brasil ou grupo do Sul do Brasil. Todas as informações estão aqui. Clima.terra, grupo VIP. Estamos aqui, ó, na atualização Nino 3 e 4, estabilizou, tá neutro frio, tá 0,2 negativo. O Nino 1 e 2 deu uma queda, chegou até 1,6 aqui. Caiu, subiu e agora deu uma queda boa, está próximo de zero, está com mais 0,3. O Neo 3 está um pouquinho de nada negativo, está 0,01, alguma coisa assim. E aqui está a mudança na última semana. Dá para ver que a gente tem aqui, ó, quase toda a faixa aqui ficou de normal, abaixo da média na última semana, anomalia. E aqui o mais importante, ó, começou a dar uma aquecida em frente ao litoral do Nordeste, o que é muito bom. De repente pode favorecer algum episódio mais significativo de chuva nesse canto aqui do Nordeste. E aqui no Sul está normal, um pouco abaixo, um pouco acima, mais de normal abaixo do que acima. Indo aqui para as projeções, maio, junho e julho, ou seja, do começo para o meio do inverno, do meio do inverno para o final do inverno. Então, esses dois mapas aqui indicam a situação do nosso inverno, considerando que ele começa agora no meio de maio para frente. O outono já está entrando na reta final. Clima, nunca eu sigo o calendário. Clima, isso aqui para o sul. Então, nessa situação, nessa atualização aqui, pouquíssimas mudanças. Aumentou de nada um pouquinho essa água fria, recuou a água quente, diminuiu um pouquinho a intensidade do aquecimento, aumentou um pouquinho a intensidade desse resfriamento e aqui sem muita alteração. Praticamente sem nenhuma mudança nesse trimestre e também no auge do inverno. A diferença é que antes entrava um pouco mais dessa água quente e reduziu, ficou completamente neutro durante o período do nosso inverno, um pouco mais frio aqui na costa do Nordeste e Sudeste, e aqui diminuiu um pouquinho o aquecimento. E continuamos com a falsa laninha aqui do Oceano Atlântico. E não é laninha, mas só para o pessoal diferenciar. Então nessa situação o que está indicando? O frio esse ano chegou um pouco mais cedo, ali pelo dia 10, 15 de março, os primeiros friozinhos, e deu uma esfriada boa já a partir do dia 4 de abril para cá. O Rio Grande do Sul já está com outono, considerando o mês de abril abaixo da média em grande parte do território. Santa Catarina está na média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Nas próximas 2 semanas a tendência é mais para frio em toda essa parte aqui do Brasil. Agora, então, nós vamos ter um período de mais fresquinho. Está indicando aquilo que a gente falou, um outono diferente dos dois últimos, um abril mais frio que o normal, ou de normal a mais frio, tudo indica que vai fechar esse panorama. Tivemos madrugadas frias com mais frequência em relação aos outros anos. O ano passado foi o abril mais quente em 71 anos aqui na Serra. Esse ano está ainda um pouquinho acima, mas até o final do mês ele vai ficar abaixo da média. Vamos ter temperaturas mais baixas a partir desse domingo para frente, talvez um frio forte no finalzinho de abril, começo de maio. Maio já está indicando que vai ter um comportamento mais típico, ou seja, alguns dias de frio intenso, outros dias de friozinho, um outro calorzinho pode aparecer. Mas tudo indica que vamos tendo um ritmo normal para entrada de dormência das plantas que precisam do frio, para os cereais de inverno bom, para o comércio que lida com roupas de frio também está bom. Nós atendemos um ali no Rio Grande do Sul que já mandou para a gente que está vendendo mais do que nos 2 últimos anos. Por quê? Porque o frio chegou cedo. Aquilo que a gente já tinha falado lá em janeiro, e claro, antecipamos para ele também. E para os nossos clientes a gente antecipa um pouquinho mais cedo. Então o pessoal está tendo o quê? Tudo indica que vamos ter uma situação boa para quem depende do frio, para as plantas também. Cereais de inverno, enquanto for vegetativo, vai ser uma beleza. Vai ter chuva e tempo frio mais ou menos na medida. O problema é quando chegar a fase de reprodução mais lá na frente. Como aqui vai até agosto, então essa região aqui, ó, todo o Cone Sul, vai ter episódios de frio marcante. Inclusive está indicando que o começo de maio pode ter alguns dias de frio bem significativo aqui no centro-sul do Brasil. Talvez uma esfriagem chegando aqui na região oeste do Brasil, pegando até mesmo nosso amigo lá, o Rodrigo, em Goiânia. Dá um frio mais sentido aqui em São Paulo, áreas serranas do Rio
Minas, áreas serranas do Espírito Santo. Então toda essa região aqui começa a sentir os efeitos do início do inverno ali em meados de metade de maio para frente. Esse ano passado o inverno só começou no final de maio. Esse ano ele deve começar no início de maio. Inverno, clima. Começo de inverno não quer dizer que tenha que ter 10 abaixo de zero aqui na Serra, não. Pode nem dar negativo, mas é o fato de ter frio mais constante e temperaturas mais típicas do início da estação, coisa que não tivemos o ano passado. Foi os primeiros 2 semanas de maio, foi a ausência completa de frio. Esse ano já vai ser diferente. Talvez até na data-chave do Dia das Mães, um pouco antes, tenha algum episódio de frio que favoreça a primeira data-chave para o comércio, que é o Dia das Mães, depois o Dia dos Namorados. Então está sinalizando um quadro bom para o turismo, um quadro bom para a agricultura, da plantas frutíferas de clima frio, um quadro bom para as cereais de clima frio e para o turismo em si. Para quem gosta de frio é uma maravilha, para quem não gosta, entra o período que sofre um pouco. Os nevoeiros começam a ser mais frequentes, a pessoa tem que assim organizar melhor a sua viagem, quando tem um compromisso muito sério que não pode chegar adiante, atrasado nada, vá um dia antes, que às vezes a pessoa pega um nevoeiro ali na região de Curitiba, o aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto de São Paulo, acaba atrasando o voo, perde o compromisso. Então, quando for uma coisa muito importante, vá um dia antes para evitar esses transtornos que são comuns agora de final de abril, maio para frente. Nessa região aqui da Amazônia, a chuva começa a diminuir gradativamente à medida que a gente for entrando em junho, e aí chega o período seco, julho, agosto, setembro. Aqui no Nordeste vai ter um período de chuva, momentos de chuva intensa, momentos de calmaria, ou seja, uma certa irregularidade na estação chuvosa aqui no leste do Nordeste, pegando desde da região da Bahia até lá Natal, essa região aqui. As ondas de leste de vez em quando vão estar atuando com mais força, daqui a pouco dá uma parada, alguma frente fria vai avançar, estacionar aqui, podendo provocar chuvas intensas na região entre Maceió e Salvador, tem que ficar bastante atento. A região da Ceaba começa a melhorar a chuva mais ali de maio para frente, começando por agora, mas início, meio de maio para frente. Nessa área central a oeste do Nordeste vai entrar o período seco. Aqui no norte do Nordeste, do Maranhão até o interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí e norte da Bahia, começa a entrar o período seco, agora de maio, junho para frente. Ainda vai ter chuva, vai dar uma esticadinha com bastante regularidade. Nessa área central da Bahia, que está ainda na saideira da chuva, deve ainda ter alguma chuva até a primeira metade de maio, depois começa a reduzir de vez. No sudeste e centro-oeste vai entrar no período seco normal. A safra do milho safrinha no Mato Grosso, tudo indica, vai ser muito boa. No Mato Grosso do Sul, talvez preocupe um pouco quem plantou muito atrasado o milho, que tá ali da segunda parte de maio para frente começa a dar uma redução maior da chuva. E claro, maio já pode ter algum frio forte que traga algum risco de geada no extremo sul do Mato Grosso Sul e sul de São Paulo. Aí isso mais do meio de maio para frente. Aí final de maio, junho, julho e agosto é o período normal de geada nas outras áreas do Brasil, fora o sul. Aí obviamente vai entrar o risco café, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Mato Grosso Sul, centro-sul de Goiás, pontos isolados do Mato Grosso, área serrana do Espírito Santo, área serrana do Rio de Janeiro. Quem sabe naquela estação nova de Rio de Contas, lá na Bahia, a gente que registra alguma temperatura negativa, é uma curiosidade nossa, também vai fazer frio, de vez em quando o frio chega aqui também com mais intensidade. Então esse ano, nessa parte aqui do Cone Sul, tudo indica que teremos um inverno mais ou menos de normal a um pouco frio. Vai ter calor no meio, dificilmente vai ter 3 meses direto de frio. Não, vai ter algum calor no meio que possa durar uma semana ou 2 de temperatura bem agradável. Torcer para que seja mais no fim do inverno possível, que daí prejudica menos. A pior coisa é dar um veranico de 5, 10 dias ali no meio de julho. Aí as plantas que já têm a necessidade de frio satisfeita, pensam que é primavera, brotam e depois vem a geada e faz o estrago. Então o pessoal da fruticultura tem que tomar cuidado com a geada em agosto, setembro e outubro nas áreas mais altas. Os cereais de inverno, tentem escalonar o plantio, não plantar tudo de uma vez, porque independente de plantar cedo, no meio ou tarde, vai ter risco de geada a partir de final de julho, agosto e setembro, que é o normal, mas esse ano um pouquinho mais acentuado. Vez ou outra, alguns modelos indicam um frio forte no final de agosto, início de setembro, às vezes um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, então é um ano assim mais arriscado.
Na fruticultura, o pessoal já está careca de saber que sempre tem que se preocupar com geada. Então não tem jeito, é ver se os sistemas de combate à geada estão tudo ok. Friagens que ano passado quase não teve, esse ano pode ter 2, 3 ou 4 friagens mais intensas aqui nessa região. Então é acompanhar a previsão de curto prazo para não ser pego de surpresas e preparar os animais também para não dar aquele choque térmico, que não é só a temperatura baixa que mata, é principalmente a mudança de tempo. E nessa mudança, algum tempo severo pode ter entre agora final do outono e inverno e primavera principalmente. Quando chega aqui, ó, no período de final do meio do inverno para a primavera e praticamente a primavera. Qual é a diferença? Saiu aquele aquecimento que tinha aqui no Oceano Pacífico. Aqui também. Então, a neutralidade começa de agora e vai pelo menos até praticamente final do ano. Não teve muitas mudanças nesse quadro aqui, a não ser aqui que tirou aquela água quente que estava avançando, principalmente aqui, ó. A gente percebe mais aqui, ó. Ou setembro, outubro, novembro e até dezembro. Antes tinha uma água quente avançando, agora tirou completamente. Então, não tem nem Laninha, nem El Ninho até o final do ano. Estava indicando até um projeto de El Ninho nesse sentido. Então, por enquanto, não tem. O que acontece na neutralidade? Não tem padrão. O neutro, para muitos agricultores aqui do sul, é a pior situação. A Laninha, tu já sabe mais ou menos qual é o comportamento e El Ninho também. O neutro, tu pode ter um pé na Laninha, um pé no El Ninho, bagunçado. Então, provavelmente teremos um inverno alternado entre momentos de pouca chuva, momentos de muita chuva, períodos mais longos de frio, algum período curto de calor, mais forte que o normal, tanto no frio quanto no calor, bem alternado. Claro que provavelmente a tendência do frio é que ele seja mais constante em relação aos últimos invernos, coisa que nós não tivemos há pelo menos 2 ou 3 anos que a gente não tem um inverno decente. Então, provavelmente esse ano, pelo menos parte do inverno vai ser bem sentido. Então, o pessoal do comércio, das roupas de frio, turismo do frio, tem tudo para esse ano ser bem. Até porque o frio chegando cedo, as vendas alavancam bem mais. Então, os meses-chave, maio e junho, parece que vão ser bons nesse sentido. E aí depois o risco da geada tardia. No café, é o risco normal de geada um pouquinho acima do padrão. E esse ano também a estação seca no Brasil Central vai ser mais curta. Está terminando um pouquinho mais tarde e pode começar mais cedo a estação chuvosa ali entre final de agosto e setembro, nessa região aqui de Rondônia, que é nessa parte aqui um pouco mais cedo, e quando chegar a avançar na primavera, espalha um pouco mais cedo que o normal. O frio começa mais cedo e provavelmente termina mais tarde. Então vai ser um ano também que o pessoal tem que tomar muito cuidado no plantio da safra de verão, quem gosta de plantar muito cedo. Vê como é que está a situação, se o solo estiver muito frio, não adianta tu plantar no dia 1º de agosto ou no dia 30 de agosto. Se agosto for normal ou mais frio, vai dar na mesma. Plantou no dia 1º, corre um risco tremendo. Então deixe para plantar mais no final do período. E sempre também tentem escalonar dentro da janela de plantio de qualquer cultivo, seja feijão, soja ou milho. Para quê? Para evitar problemas de algum veranico ou algum excesso de chuva na hora errada. Está indicando uma primavera não assim ideal, não deve ser nem muito seca, nem muito aguada, mas vai ter alguns momentos em que vai faltar ou vai ter o excesso de um ou de outro. E fora o frio que ainda vai se estender um pouquinho mais. Então, anos de laninha e neutralidade, a primavera fica bagunçada. O anos de El Ninho, normalmente a primavera fica muito úmida. Dá trabalho também, mas é sempre melhor ter excesso de água do que falta de água. Claro, desde que o excesso não seja extremamente exagerado. Para a dormência das plantas de clima frio, tudo sinaliza que vai ser um inverno bom. E aí, com isso, pode reduzir o período de vernalização do alho, também ajuda na cebola, sempre buscando variedades intermediárias para quê? Não que seja muito exigente e frio ou pouco exigente e frio. Meio termo, para que não tenha problema lá na frente de florescer mais cedo ou de bulbificar, de perfilhar em vez de bulbificar. Tem que ficar atento. Para o pessoal da pesca, é o período em que tem aqueles ciclones que provocam aquelas ventanias, aquela ressaca, que é comum de agora para frente. Isso tem que ficar atento nas previsões de curto prazo. E toda vez que vocês escutarem aquelas previsões, ondas de temporal, ondas de tempestade, tempestade do século, ciclones devastadores, venham aqui no canal. Se não tiver nada aqui, 80% a 90% de chance de não acontecer. Porque hoje em dia, o caça-clique, o caça-visualização é o que importa.
A população que se vire, que se dane. Tem que conseguir pelo medo. Então sempre se faz esses títulos esdrúxulos para quê? Objetivo, caçar visualização. Então, tá na dúvida? Vem aqui no canal. Se não tiver aqui, a chance de não acontecer é muito grande. Até aqui tirou, ó, já entrando em janeiro. Tu vê que se o pessoal tiver uma memória boa, volte no vídeo 2 ou 3 vídeos atrás, estava indicando um El Ninho aqui, ó. Agora ele praticamente deixou tudo neutro. Aqui já oscila bastante. O Atlântico ele oscila bem mais. Todo aqui dos oceanos, onde a gente tem mais confiabilidade é nessa faixa aqui. Nas outras também a confiabilidade não é tão alta. Questão de modelagem. Aqui em profundidade, onde é que está outubro? Outubro, novembro, dezembro. Ele colocava água quente. Foi tirando, agora está tudo neutro. Começa a esquentar um pouquinho de nada em janeiro. Então, na posição que está mostrando em profundidade e também aqui em superfície, nós temos o quê? De agora até janeiro de 2026, situação de neutralidade. Esse ano começou com laninha, foi para neutro frio, neutro, neutro frio, neutro, neutro quente e vai terminar por enquanto como neutro ou neutro quente ou em torno do neutro. Então, no momento não há nem tendência para El Ninho, nem tendência para laninha, está completamente indefinido. Ele está oscilando, tu vê que nos últimos 4 ou 5 sábados que a gente apresenta o Enzo, nós estamos tendo essa oscilação. Eu acho que lá em final de fevereiro, março, se eu não me engano, dava a entender que ia chegar um El Ninho, depois tirou, dava a entender que podia vir uma laninha, depois tirou, esquentou, depois voltou à neutralidade, ele está oscilando. Isso pode ser questão de falta de dados, da parte da modelagem, que acaba se perdendo um pouco. E a própria época de transição. Então, no momento, nós temos o quê? Neutro. Ou neutro frio, ou neutro quente, ou simplesmente neutro. E nessa situação ele vai ter um comportamento vindo de uma laninha. Então vai ter um comportamento parecido com a laninha, onde tu vai ter irregularidade na chuva aqui no sul, frio chegando mais cedo, inverno começando mais cedo como clima, episódios de frio mais intenso, 2, 3, 4 ou 5 ondas de frio com mais intensidade ao longo do inverno. Podemos ter problemas de geada ali no centro-oeste e sudeste que possam trazer algum prejuízo, seja na cana, seja no café, seja nas lavouras, seja nas pastagens, enfim, situações desse tipo. Milho safrinha corre o risco com irregularidade na chuva e também com risco de geada, principalmente o que foi plantado mais tarde no Paraná, sul do Mato Grosso e parte de São Paulo, e até mesmo no Triângulo Mineiro. Então, vamos ter alguns problemas nesse sentido. Para quem depende do frio, a parte de frutas, vai ser um inverno bom. Para os cereais de inverno, no desenvolvimento vegetativo, bom. Mas, na parte reprodutiva, a geada vai ser um risco que vai ser a mais. E na parte do comércio voltado para o clima frio, vai ser um ano melhor, pelo menos que os 2 últimos invernos. Só nisso daí já é uma grande coisa. Já está sendo. Esse mês de abril está sendo melhor do que os últimos 2 ou 3 anos em relação ao comportamento do frio. Não dá para reclamar. O frio está chegando um pouco mais cedo, está vindo com uma intensidade normal, de vez em quando um pouquinho mais forte, vai começar a esfriar também agora no sudeste e centro-oeste, então vai fazer com que a percepção da população já seja de um ano em que há necessidade de compra de agasalhos, coisas do tipo. E o turismo do frio também. E torcer para que as ressacas e o tempo severo sejam o menos frequente possível, que é comum nessa época do ano, principalmente na segunda parte do inverno, primavera, onde as ocorrências daqueles temporais de granizo são mais intensos e mais abrangentes. Vamos torcer para que nesse ponto fique mais calminho. E os ciclones extratropicais, que sempre ocasionam ressaca, aquelas entradas vigorosas de frio, esses aí também devem acontecer com a frequência normal, um pouquinho acima, ao longo do inverno. E sempre, nesse caso, acompanhar a previsão. Acompanhe aqui no nosso canal. Se tiver algum título mais forte, é porque a chance de acontecer é muito grande. Eu só uso o título forte quando realmente vai acontecer alguma coisa que precise. Quando é aquelas trovadas normais, quando é um ou outro pontinho com trovada ou granizo, a gente fala na previsão. Só vai ter alerta quando realmente for necessário. Tanto que nos últimos anos, 2, 3 anos, foram 4, 5 ou 6 alertas. O mais enfático foi aquele de outubro de 2023, quando a gente disse que ia ter um verdadeiro problema sério, assim, quase uma catástrofe em função do excesso de chuva, que todo mundo chamou
sensacionalista, depois viu o que deu, né? O Vale Itajaí ficou mais de um mês com uma baita enchente. Então, quando tiver, gente, fiquem preocupados. Quando vocês enxergarem títulos desse tipo em outros canais, venham aqui. Se não tiver nada, tem 80% de chance de não acontecer. E se inscrevam e vejam aqui os membros. Inicialmente para ajudar o canal, uma ou outra detalhes da agricultura do tempo, e mais tarde a gente vai evoluindo ou seja um membro. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.